Oi, pessoal, bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a vacinação. E para falar sobre esse tema, eu convidei a Josimara Briguente Espinosa, ela que é enfermeira responsável pela imunização aqui em Votuporanga. Josi, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Olá, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar de um tema tão importante e tão útil para nossos dias, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, até porque é um tema muito polêmico, Sim, com muitas dúvidas, né? demais. O pessoal tem muitos receios, né? Alguns tabus, né? É super importante falar sobre isso. Ô, Josi, então vamos começar. Qual que é o papel da vacinação para a prevenção das doenças? A vacinação, ele é um imunizante. Então, é ele promover uma imunidade no organismo daquela pessoa que recebeu a vacina. De forma que ela não desenvolva a doença ou que ela desenvolva de uma forma mais branda, de uma forma mais leve aquela doença. E com isso a gente vai evitar surtos, epidemias, pandemias, como a gente vivenciou. E como que funciona o calendário vacinal aqui no Brasil? O calendário vacinal, a gente tem ele dividido na faixa etária das crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. Certo. E aí, já desde que nasce, a criança já sai da maternidade com a vacina e aí, do decorrer dos anos, dos meses, né, ela vai recebendo as vacinas de acordo com a faixa etária. Fala pra gente como que o Brasil é visto hoje no cenário atual para vacinação, a gente sabendo que ele é um país que sempre foi referência nesse assunto. Sim, o Brasil desde que iniciou, né, o PNI, hoje a gente conta com mais de 20 vacinas disponíveis na rede SUS, então sempre foi referência. É um país em desenvolvimento que fornece vacina de forma gratuita. Então isso é muito bom. Nem países desenvolvidos não têm essa disponibilidade de vacina. Então no cenário atual, ainda mesmo que a gente tenha uma baixa taxa, né, de cobertura, que muitas pessoas ainda não busquem a vacinação, ainda assim a gente é um país referência para o mundo todo. Em relação a essa questão da falta de procura, da busca por vacinas, além desses, quais os demais desafios enfrentados para conseguir vacinar o pessoal aqui no Brasil? Então, a gente tem, infelizmente, as fake news, né? Que a gente vê aí, os grupos anti-vacinas, que dificulta, né? Que a população... Porque essas fake news, esses grupos, eles fornecem informações que não são Verdadeiras, né? Isso, que são informações falsas. E com isso causam medo na população. Então, isso ainda é um grande desafio, é passar a informação de forma correta para a população, né? E a gente vê uma queda nos índices, né, de vacinação, que é o que a gente está comentando aqui. A que você atribui isso, além da questão das fake news? É uma falta de desinformação? É falta de confiar mesmo na vacina? Por que está acontecendo isso? Eu falo assim, que são vários fatores, são multifatoriais. Além dessa questão das informações, eu falo assim, que talvez os pais esquecem de procurar, talvez eles não tenham o hábito, né, de olhar a carteirinha de vacina e isso passa a data, ou até mesmo a dificuldade com o serviço, com o horário de trabalho. Então, são vários fatores. Não adianta falar que é só um fator, são vários fatores que podem influenciar. A gente sabe que o Brasil já tinha erradicado algumas doenças, né? Mas infelizmente, por conta dessa falta de vacinação, elas voltaram, né? Como que a gente explica isso? A gente fala que é o não vacinar, né? A queda nas metas que a gente tem indica que são pessoas que estão suscetíveis. Com isso, com essa suscetibilidade das pessoas, as doenças vão voltando. Por exemplo, a gente teve o sarampo, que já foi erradicado há anos atrás. E que agora voltou. Em 2019, a gente perdeu esse certificado de erradicação e ele retornou. Com muita batalha, com muito incentivo, com muitas ações, a gente, no final de 2024, a gente conseguiu novamente o certificado de erradicação. A febre amarela, a gente também está tendo muitos casos e tudo isso porque o pessoal não está se vacinando. E isso facilita, né, a propagação das doenças novamente. É o que acontece quando a cobertura vacinal não consegue ser atingida, né, a meta, né? A gente tem a proliferação de novas e antigas doenças, né, Josi? Isso mesmo. Como eu já falei, o sarampo, a febre amarela, a gente está voltando, a gente tem casos de coqueluche retornando. E com isso, a gente dificulta, né?
E se você não toma vacina, você não é só você que não está exposto. A gente tem uma população toda que fica exposta porque a gente não se vacina também. Você acha que a pandemia da Covid atrapalhou a questão da vacinação? Eu acho que dificultou, né? Eu falo que foi aquele boom quando a vacina surgiu e aí depois todo mundo ficou receoso em não vacinar. Só que antes da vacinação, quantos óbitos a gente teve por causa do Covid, né? Sim. E depois da vacinação, quantas pessoas quantas mortes a gente evitou? Com Então, certeza. assim, eu falo que talvez é o medo das divulgações de falsas ideias, de falsos ideais aí que causa medo na população. E a informação adequada vai ajudar a gente a combater essas desinformações. E a questão da vacina da Covid acabou atrapalhando as informações das outras vacinas que já estavam aí há muitos anos, né? Sim, exemplo da influenza, né? Quando a gente teve ali a pandemia, antes da vacinação, todo mundo procurou. Passou o ano depois, nossa busca foi muito baixa. Então, assim, com o trabalho de formiguinha que a gente falou, a gente está tentando voltar novamente. Então, esse ano a gente está trabalhando muito em cima das divulgações, das informações, para fazer com que a população busque o serviço de saúde e se vacine. E quais são as principais estratégias que vocês têm utilizado para atrair esse público para vacinar? Então, a gente tenta divulgar nas redes sociais, né? Há alguns anos atrás a gente tinha só a televisão, o rádio, né? Hoje a gente tem as outras mídias, que também divulgam informações erradas, mas que a gente procura fazer a divulgação das informações corretas. Com certeza. Então, a gente tem aí o WhatsApp, né? Que propaga uma informação tão rapidamente, então a gente tenta utilizar esse meio e outros meios também, outras mídias sociais. Josi, fala pra gente sobre a questão da procura por vacina aqui em Votuporanga. Como que estão as metas? Quais vacinas a gente tem disponíveis hoje? A gente sabe que a gente está no meio de uma campanha importante que é da gripe, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. Infelizmente, ainda a nossa meta está baixa, a nossa cobertura vacinal, né? A gente tem uma meta de algumas vacinas de 90%, outras de 95%. E aí, nem todas essas vacinas a gente atinge a nossa meta, a gente não atinge a nossa cobertura. E aí aumenta a suscetibilidade. Sim. Mas a gente está tendo uma boa procura da influenza esse ano, por exemplo, da campanha. A gente está com mais de 7.000 doses aplicadas e a gente não tem nem um mês ainda do início da nossa campanha. A gente vai completar agora um mês do início da campanha. E a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai divulgando, a gente vai fazendo as visitas com os agentes de saúde para tentar atingir o máximo desse público. Vão nas creches também, né? Nas escolas municipais, né? Isso, a gente está fazendo ações nas escolas. A gente tem o programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola, uma parceria entre educação e saúde. E aí a gente faz uma das ações é a vacinação nas escolas ou a busca ativa dessa população que não está vacinada. E aí a gente busca essas crianças ou vacinam lá na escola mesmo ou leva para a unidade de saúde para vacinar. E tem dose disponível em todas as unidades? Sim, em todas as unidades a gente tem doses disponíveis, não somente da influenza, mas de todas as outras vacinas. Quais seriam as outras principais vacinas, por exemplo, na faixa etária das crianças? Difícil a gente falar de uma única vacina, São né? várias, que é importante, né? A gente tem ali no calendário vacinal da criança aproximadamente 15 tipos, não 15 vacinas, mas 15 tipos de imunizante. Tem vacina que a gente, por exemplo, a pentavalente, a gente tem 5 vírus ali, né? dentro nela, né? 5 bactérias que vai proteger contra 5 bactérias. Então, não somente ela, a tríplice viral, a febre amarela, pneumo, meningo, então a gente tem muitas vacinas e que são importantes para a proteção dessa criança. E que são importantes darem naquela data específica, Sim. né, Josi? Por que a gente fala que tem datas? Muitas vezes fala assim, são vacinas, é muita vacina de uma vez só. São estudos que são realizados e vê que naquela faixa etária ali, o organismo da criança vai reagir de uma forma melhor para imunizar aquela criança, para produzir anticorpos para aquela criança. Ou é naquela faixa etária que ela está mais suscetível àquela doença. E aí vai proteger muito mais ela. Em relação aos idosos, tem a campanha da gripe, né? Tem alguma outra vacina que também é mais dedicada a esse grupo de pessoas? Sim, a gente tem os idosos, a faixa etária ali dos idosos é a dupla adulto, né? A vacina que a gente falava de tétano, escuta falar, né? Ele tomou a vacina de tétano, né? A dupla adulto que é difteria e tétano. A gente tem a vacina da hepatite para eles também. A febre amarela, a gente vai depender muito do quadro clínico do idoso, né? Se for um idoso muito saudável, que não for debilitado, não estiver acamado, também é indicado fazer, né? Por proteção do organismo.
E nessa época de campanha e que a gente está com o tempo mais fresco, mais frio, a gente recebe também a vacina contra a pneumonia, que é a Pneumo 23. Então, esse período a gente aproveita para imunizar os idosos também contra a Pneumo 23, contra a pneumonia. E também tem a vacina dos adolescentes, ali naquela faixa etária, se eu não me engano, é de 10 a 14 anos, né? Como é que funciona essa vacina dos adolescentes? Alguns têm um pouco de receio, né? Sim. Como é que funciona? A gente tem os adolescentes, as a vacinação para os adolescentes inicia aos 9 anos, que é a HPV. Então, hoje ela é dose única, tanto para menino como para menina. E com 11 anos a gente tem a vacina contra a meningite, que é a meningo SWY. E agora que veio, né, que é a nova e que foi muito, assim, esperada, aguardada, é a vacina contra a dengue. E que o público, que a gente fala que ganhou a oportunidade de iniciar com a vacinação foram os adolescentes também, de 10 a 14 anos. Então, para a faixa etária do adolescente, isso se ele tiver com a carteirinha anterior, tudo em dia. Então, são essas vacinas. E aí, o reforço da dupla adulto com 14 anos, que é 10 anos da última dose que ele tomou lá com 4 aninhos. A gente sabe que muitos pais, acontecem várias mudanças, pode acabar perdendo a carteirinha de vacina. Como que funciona isso? Como é que ele sabe qual vacina aquele adolescente, aquele jovem tomou, qual não tomou? Como é que vocês fazem quando chega um caso desse, por exemplo, num consultório municipal? Hoje a gente tem a facilidade da internet, do nosso sistema que a gente tem online, né? Da rede, né? Então, hoje a gente consegue acessar o sistema e ver o histórico vacinal dessa criança. Então, a gente consegue ver o que ela tomou, o que ainda ela precisa tomar e a gente atualiza de acordo com a necessidade daquela criança. Mas a carteirinha de vacina é um documento, assim como um CPF, um RG, e é importante o cuidado com ela de forma adequada, assim como a gente cuida dos nossos documentos, né? Com certeza. Mas hoje já facilita muito. Coisas que há alguns anos atrás a gente não tinha e aí a gente tinha que iniciar toda a vacinação. Então, hoje, com o registro, já facilita muito. Ai, legal. Josi, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, tá? Pessoal, não sai daí. Oi, pessoal, estamos de volta. No Viver Bem dessa semana, a gente está falando sobre vacinação. A Josi, que é responsável aqui pela imunização de Votuporanga, é a nossa convidada. Josi, muito obrigada e vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, né? Existem efeitos colaterais das vacinas? Colaterais, a gente não utiliza esse termo. A gente fala que tem eventos adversos relacionados à vacina. Vamos pensar, a pessoa quando ela é contaminada com a doença, ela vai desenvolver algumas reações. Alguns sintomas. Isso, alguns sintomas. É porque você teve ali o vírus no teu organismo, a bactéria no teu organismo, e teu organismo reagiu daquela forma para produzir anticorpos. A mesma coisa é quando você toma o imunizante, quando você toma a vacina. O teu organismo vai promover uma reação para combater aquele micro-organismo que foi inoculado no teu organismo. E aí pode ter reações locais ou reações sistêmicas. Reações locais, dor, edema, inchaço, né? E uma febre como uma reação sistêmica. Então, são eventos que a gente já espera mesmo da vacina. Em relação à vacinação nas crianças, como que vocês auxiliam os pais para essas reações? Como orientar os pais para isso? Sim. Já na própria hora que a gente está administrando a vacina, né, ou melhor, antes de administrar a vacina, a gente já orienta esses pais para os cuidados que pode ter, quais são as reações mais comuns, a reação mais comum que acontece, o banho mesmo, a aplicação de compressinha local, ou até mesmo um antitérmico para combater essa febre, para minimizar essa febre. E caso esses sintomas aí persistam mais que 72 horas, para estar procurando um serviço de saúde, né? Para a gente ver se é mesmo relacionado à vacina ou se pode ser alguma outra causa. Ô, Josi, fala pra gente. Eu sei que a gente já comentou sobre isso no bloco anterior, mas é bom a gente reforçar. Vocês trabalham essa questão da educação nas escolas, da educação dos pais, da importância de estar vacinando os filhos. Como que eles recebem isso? Você viu que tem uma diferença, teve uma melhora depois desse trabalho de formiguinha mesmo nas escolas? Sim, desde 2007 essa ação acontece, né? O Programa Saúde na Escola. Aí, com o período que a gente ficou ali com mais dificuldade, a pandemia, a gente não estava indo, a gente teve as nossas metas que diminuíram. E aí, agora foi uma ação novamente, né, que o Ministério esse ano falou assim, vamos fazer novamente as ações da escola.
a gente ficou um pouco receoso, porque falou assim, como que vai ser, né? Esse ano, como que vai ser? Assim, os pais vão reagir em frente a essa situação, né? E foi muito bom, a gente está tendo, assim, uma cobertura até boa, a gente está tendo uma adesão muito grande dos pais, os pais estão acompanhando, porque os pequenininhos, a gente fala das crianças menores, né, é um receio muito grande estar lá na escola, tomar uma vacina sem a presença dos pais. Então, uma das coisas que a gente pede é a presença do pai ou da mãe ou de algum cuidador responsável ali junto, para dar um maior acolhimento para essas crianças, né, na hora que tiver que receber essa vacina. E como você também falou, a caderneta de vacinação é um documento, né, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse idoso. Sim. Como que ela deve ser usada, guardada? Se a pessoa tem medo de perder, era bom fazer um xerox, tirar uma foto? Como que você auxilia, explica isso, incentiva o pai a estar guardando essa caderneta? A gente pede para deixar ela condicionada, assim, da melhor forma possível. Então, não precisaria nem plastificar nada, mas a gente acredita assim. Eu tiro por experiência própria, eu tenho uma criança, né? Eu coloquei, encadernei a caderneta de vacina, né? E aí eu deixo dentro de Uma caixinha. uma cadernetinha ali, né? Para ter o cuidado. Eu tenho a minha caderneta de quando eu era criança. Olha então a minha só mãe que cuidou exemplo. bem, né? E aí eu pretendo fazer o mesmo com a da minha filha. Por quê? Certeza. É o que ela vai utilizar lá na frente. Daqui a alguns anos, quando ela for adulto, ela sabe que ela tem aquele registro. E aí todo o cuidado com esse documento é essencial, porque ali vai estar todo o histórico de vacinação, ali a gente vai no serviço de saúde, leva aquela caderneta que precisa tomar, a gente vai aplicando, então é documento. Com certeza. Essencial. Ô, Josi, e muitos de nós adultos não sabemos que a gente precisa manter o calendário de vacinação em dia. Às vezes a gente já participa só das campanhas anuais, né, de gripe, mas tem vacina para adulto e tem que ficar atento, né? Sim, tem a ideia que vacinação é só coisa de criança, né? Ou idoso, né? É aquela ideia. E não, o adulto ele também tem vacina a ser tomada e reforçada. Então a gente tem a vacina da hepatite para tomar, tem a vacina da dupla adulto, como a gente falou dos idosos também, que é a difteria e tétano. A gente tem a tríplice viral, que dentre ela tem o sarampo, cachumba e a rubéola na composição dela. E tem a vacina da febre amarela. Então, se estiver com alguma dessas vacinas sem tomar ou em atraso, a gente faz a aplicação, a gente vai atualizando. Então, é importante também. E como que a gente vai falar assim, meu filho toca a vacina em dia, minha vacinação não está em dia. Então, a gente precisa cuidar também da nossa, da nossa vacinação, né? Pra gente cuidar do nosso filho também. Porque a gente tem que ser o exemplo, né? Para as crianças, Isso né? mesmo. Se a gente não toma vacina, a criança também não vai querer tomar depois, né? Isso mesmo. Ele vai ver assim, ó, se meu pai não quer tomar, como que ele faz eu tomar, né? Então a gente tem que ser o exemplo dos nossos filhos. Exatamente. A gente já falou aqui sobre a adesão de algumas vacinações. Conta pra gente como a gripe tá e a questão da vacina da Covid. Ainda tem dose disponível da Covid? Como é que tá funcionando isso? Ainda são várias doses? É uma dose única? Explica pra gente como é que tá essa questão agora. Sim, a vacina da Covid, primeiramente, ela entrou no calendário da rotina. Então, idosos, gestantes, crianças são uma vacina de rotina do calendário desse público. O outro público ali, a gente fala dos 5 anos até os 59 anos, ela é dose única. Então, uma pessoa que tomou uma dose, ela vai ficar com essa dose. Exceto que desse público aí, dessa idade, tem alguma patologia, alguma comorbidade, aí necessite tomar as doses de reforço. Certo. Agora, idoso tem que ter reforço periódico, gestante a cada gestação e a criança as 3 doses, ou 2 doses a depender do laboratório. Quanto à vacina da influenza, a gente também agora tem o público de rotina, então é algo novo esse ano na campanha da influenza. Gestante, idosos também, e as crianças são uma vacina agora de rotina. Então a gente tem indicadores para atingir desse público, a gente tem uma meta para atingir de vacinação desse público. Não que os outros públicos, né, as outras comorbidades, as outras questões, trabalhador de saúde, trabalhador da educação, portuários, motoristas, não sejam importantes também, né? Super importante, tem que vacinar. Então, mas esse público agora é rotina. Então, a gente tem agora, no decorrer de todo o ano, esse público, quem não tiver vacina vai ter que ser vacinado. E a gente tem doses disponíveis. Então, pode procurar o serviço de saúde para vacinação. E a gente sabe que existem vacinas na rede pública e na rede privada. Explica pra gente quais as principais diferenças entre elas, por favor.
Sim, a gente tem algumas vacinas, infelizmente, que a gente não tem no SUS, como, por exemplo, a pneumovinte, a vacina da meningo B, são vacinas que, infelizmente, até hoje, no SUS não temos, mas elas são vacinas recentes. Assim como a dengue, a gente não tinha também no SUS, e hoje a gente tem, incluíram ela no SUS, a gente acredita que essas vacinas também futuramente a gente vai ter. Quanto às outras vacinas, só muda a questão de esquema e calendário, mas as outras a gente tem tudo também disponível no SUS. E é tudo certinho, né? É na mesma caderneta que anota, vai para a mesma rede. Então, se você quiser tomar uma que não tem no SUS, você vai na privada e toma. A hora que você chegar para vacinar no SUS, a pessoa vai saber que você já tomou aquela dose. Isso, a gente tem o sistema, que a gente fala que é o Sistema Nacional do Programa Nacional de Imunização, né? A gente tem o PNI. E ali, até mesmo as clínicas particulares, elas fazem a digitação nesse sistema. E aí, na hora que chega na unidade de saúde, a gente tem acesso a essa dose que foi administrada. Ou a gente vai complementar essa dose, né, ali na rede SUS, ou a gente vai agendar a próxima dose também dessas vacinas. Josi, fala pra gente quais são os principais mitos que ainda tem em relação à vacina e que vocês estão ali diariamente tentando quebrar. Ainda tem muita ideia, né, que a vacina vai causar malformações, vai causar reações, alterações no organismo que são irreversíveis. Aí a gente tenta combater essas ideias, ou que a vacina, não vai proteger, é só a água que tá dando. Não, a gente tem todo um cuidado, tem toda uma logística, todo um trabalho, né, para que essas informações, essas desinformações ou informações inadequadas, a gente seja apagadas elas, né, que elas sejam excluídas mesmo do cotidiano, para que eles tenham consciência que a vacinação ela é importante, que ela vai proteger, que ela vai prevenir doenças ali que podem sim causar alterações, como a poliomielite há anos atrás. Talvez essa geração de hoje não sabe isso, não tem ideia das sequelas, das consequências que a poliomielite causou já na população. Paralisia infantil, né? Isso, as crianças, como se diz, não andava por causa de uma doença que hoje a gente nem escuta mais falar, né? Por causa da vacinação. E para encerrar, como que a equipe aqui em Votuporanga lida com uma logística de transporte? Como é que vocês recebem? De quem vocês recebem? Como que é esse armazenamento e aplicação das vacinas? Sim, a gente recebe a vacina do nosso grupo de vigilância de São José do Rio Preto e a gente distribui essas vacinas para as unidades de saúde, para unidades de pronto atendimento do município e para a Santa Casa. E elas aplicam de acordo com a realidade de cada local. Quanto às unidades de saúde, elas têm um funcionamento estendido, então elas trabalham das 7 da manhã até 7 horas da noite. E aí elas realizam a aplicação também, a administração da vacina nesses horários também. Josi, muito obrigada. Para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa sobre esse nosso assunto. Sim, vacinação é vida, vacinar é você ter cuidado com a vida. Então, antes da vacinação, antes do PNI, a gente tinha uma expectativa de vida de 30 anos, 35 anos. Hoje a expectativa de vida são de 75 anos. Então, assim, um dos fatores que influenciaram foi a vacinação, foi a prevenção dessas doenças, né? Então, vacinar é um ato de amor, é um ato de você cuidar da sua vida, de você zelar pela sua vida. E pela vida do outro também, pela vida né? do outro, isso mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante. Obrigada. Pessoal, o Viver Bem dessa semana tá ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Beijos e saúde!